A paz do Senhor Jesus ao seu coração. Nos encontramos em mais uma semana, nesses tempos difíceis que estamos atravessando, e essa é mais uma oportunidade que Deus concede a você e a nós que estamos aqui na igreja para celebrarmos ao Senhor mais uma vez. Eu quero convidar você aí na sua casa, onde você estiver assistindo a este culto, para você pegar a sua Bíblia e abrir ela comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Efésios, capítulo 3, eu quero ler com você a partir do versículo 16. Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 16. Palavras do apóstolo Paulo que dizem assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Essa é a palavra do Senhor para a abertura deste culto. Nós estamos em um domingo especial, domingo onde nós nos lembramos da Páscoa, da ressurreição do nosso Salvador que se entregou por nós. Paulo aponta para isso, que nós devemos experimentar, buscar experimentar pelo Espírito toda a grandeza desse amor, que através dessa celebração, mais uma vez, você experimente desse amor aí na sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos se você puder, coloque a mão na altura do seu coração, vamos falar com o Senhor sempre em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por mais uma semana, podermos, ó Deus, fazer uso dessa ferramenta, adentrarmos aos lares, ó Deus, com o culto da nossa igreja, para abençoarmos famílias, para abençoarmos pessoas, Pai. Que tudo que nós iremos fazer, as canções, a palavra, possa trazer vida sobre esta família. Deus, eu entrego as nossas vidas que aqui estamos e as vidas daqueles que estão nos assistindo, para que sejamos tocados pela grandeza do Teu amor. Assim oramos em Jesus Cristo. Amém. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele
exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluias. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu convido a você que me ouve, na sua casa, no seu trabalho, nos seus afazeres. Eu te convido por um momento, por um instante, a fazermos uma oração antes de fazermos a leitura das Sagradas Escrituras. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, te bendizemos, pois aqui estamos, Deus, em louvor, em adoração ao Senhor. Peço ao Senhor, Deus, abre o nosso entendimento, nos ajuda, nos auxilia. Papai amado, ser comigo na exposição da Tua Palavra. Fala aos nossos corações, Espírito Santo de Deus, nos auxilie, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pegue a sua Bíblia, abra comigo no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 26 e 27. Êxodo 12, 26 e 27. Diz assim: E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Meus irmãos, nesse final de semana, eu cito as palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 3, versículo 1, que eu não vos canso de dizer as mesmas coisas, pois é segurança para vós. Nesse final de semana nós temos um costume de celebrarmos a Páscoa do Senhor, e é fundamental, pois toda a Páscoa judaica, a Páscoa a qual tem a sua origem, o seu significado, o seu propósito, e é de suma importância de entender o conceito e a aplicação que ela tem para as nossas vidas. E nessa noite, nesse dia, eu quero convidar a você a refletir comigo e a entendermos. Toda religião, ela tem os seus símbolos, e o cristianismo, dos seus diversos símbolos, que traz um conceito muito amplo. Há um símbolo que o representa muito bem, que é o símbolo de um animal, de um cordeiro. E nós vamos entender o porquê. Quando nós olhamos para o povo judeu, quando nós olhamos para a história bíblica, nós percebemos que, por exemplo, os cordeiros faziam parte do culto litúrgico de Israel diariamente. Quando nós olhamos para as Escrituras e vemos que era uma lei onde deveria se sacrificar cordeiro pela manhã e também ao entardecer. Nós vemos em Êxodo capítulo 29, nós vemos em Deuteronômio, Levítico, e não somente esse culto diário que envolvia os sacrifícios de animais, inclusive o cordeiro, mas nós temos uma das principais festas judaicas, é a festa da Páscoa. E ao aproximar-se dessa festa da Páscoa, logo vinha-se à mente a principal refeição, que era o cordeiro assado. E a minha proposta aqui com os irmãos é de relembrarmos, de olharmos para a origem e para o significado desse cordeiro, dessa festa. Aqui tem muita coisa de Deus para as nossas vidas
através da sua palavra. Eu convido a você a não fechar a sua Bíblia, mas abrir comigo, se você tenha fechado, no capítulo 12 mesmo, nós iremos ler alguns versículos, a partir do versículo 1, que diz assim, Êxodo 12, 1, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Mas relembro os irmãos que, após o término do livro de Gênesis e o início do livro do Êxodo, nós falamos de um período de um pouco mais de 400 anos, onde José, com toda a sua família, foi para o Egito e lá começou a crescer, se fortificar. José morre e então, através da sua descendência, que era muito respeitado e conhecido no Egito, no entanto, sobe um novo faraó, um novo líder daquele mundo antigo, a qual não conhecia José, a família, a história do povo hebreu, do povo israelita, e então começa, por medo, escravizar, pois o crescimento era notório do povo de Israel. Então começa a escravizar, começa a trazer uma dura servidão sobre aquele povo, e este povo passa-se o tempo e cada vez mais sofrendo, passa os anos, 100, 200, 300, mais de 400 anos ali, eles começam a clamar, a orar pelo seu Deus. E nós entendemos resumidamente a história aqui para que você possa entender que Deus então escolhe um homem chamado Moisés, um homem que é um israelita, um homem que é da tribo de Levi, e através desse homem, nós vemos aqui nas escrituras dois personagens, através de Moisés e do seu intérprete, do seu irmão Arão, que tinha toda a eloquência, da língua egípcia. Esses dois homens vão se apresentar diante de Faraó, a mando de Deus, a pedido, a ordem do Senhor, para que Faraó libertasse o seu povo, para que este povo saísse da terra do Egito e fosse adorar o Senhor, então, ali a caminho da terra prometida. No entanto, nós conhecemos as Escrituras e sabemos que grande era o coração obstinado de Faraó, a tal ponto que o próprio Deus endurece também o coração de Faraó, que não permite que o povo vá, para mostrar as grandes maravilhas. Então Deus começa a trazer sinais para o povo de Israel, conhecido então como as 10 grandes pragas derramadas sobre o Egito. E nós sabemos ali, desde a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, várias pragas, assim então, na visão do povo egípcio, pois Deus estava ferindo, Deus estava demonstrando o seu poder, Deus estava se revelando como autoridade, Deus estava mostrando para aquela nação egípcia que existia um único Deus verdadeiro. No entanto, o faraó, sempre obstinado, com o coração duro, não permite que o povo vá embora, até que chega o capítulo 12, a qual nós lemos aqui alguns versículos, e eu convido a você uma vez mais, olhe para as Escrituras. No versículo de número, nós vamos ver aqui, do capítulo 12, versículo 2, este mês vos será o princípio dos meses. Vai chegar um momento onde já passou 9 pragas, e Deus está realizando essas maravilhas, esses sinais, e agora chega um momento, o ápice, vai chegar um momento onde o povo será liberto, e essa 10ª praga, ou este 10º sinal, será a instituição da Páscoa. A palavra Páscoa, ela é a palavra Pesach, que significa passagem. Nós vamos entender o significado disso. Deus envia esses 2 homens para trazer o último sinal, que através desse sinal, dessa praga, o povo será liberto, o povo sairá da terra do Egito rumo a Canaã. Irmãos, o versículo de número 3 diz a respeito: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10º dia deste mês, tome cada um para si o cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada família. Versículo de número
6. E guardareis este cordeiro aí até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue desse cordeiro, e vão passar nas ombreiras e nas vergas das portas, nas casas onde vocês comerem este cordeiro, e naquela noite comerão a carne assada, com os pães asmos e com as ervas amargas a comerão. Versículo de número 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, pois esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. Deixa eu te explicar, talvez você não conheça esta passagem, que é muito conhecida. A instituição, a origem da Páscoa está aqui no capítulo 12 do Êxodo, diante desse contexto de pragas, de sinais, onde Deus está derramando a sua ira e a sua bondade ao povo de Israel, procurando, e Deus irá libertar este povo, e nessa 10ª praga é a instituição da Páscoa. E a Páscoa, que tem esse significado de passagem, é onde Deus irá libertar o seu povo, e através de um símbolo principal, que vai trazer um conceito neotestamentário extraordinário, o Cordeiro, é o que nós vamos nos ater aqui para a nossa exposição. Irmãos, o que estava acontecendo? Primeiro, quando Deus está dando as ordens, mostrando como se deve fazer, e o povo deveria escolher este cordeiro, esse animal, que se tornará um grande símbolo dentro do cristianismo, quando eles matam cordeiros, eles iriam pegar o sangue e passar nos umbrais e nas vergas das portas. E esse sangue ali colocado nas casas, nas portas, seria um sinal, pois Deus enviaria naquela noite um anjo destruidor, um anjo da morte, a qual iria ferir todos os primogênitos na terra do Egito. E aquela casa que não tivesse o sinal daquele sangue, esta casa, este anjo entraria e feriria todo o primogênito, todo o primeiro filho. E foi isso que aconteceu. E a Bíblia nos deixa saber que houve grande choro, grande lamento, grande tristeza na terra do Egito, e foi através desse 10º sinal, dessa instituição desta Páscoa, a passagem, onde o anjo passou e feriu a terra, e Deus livrou o seu povo da mão opressora de Faraó. Eu começo aqui a trazer algumas aplicações para nós, a partir do versículo 2, que me chama muita atenção. Este mês vos será o princípio dos meses. A Páscoa, ela já começa com a ideia de um novo tempo. A Páscoa aqui, Deus já faz uma mudança no calendário, dizendo, este mês vos será o princípio dos meses. E através do 10º dia, que iria começar as preparações, e no 14º dia, onde seria celebrado e comido ali a essa refeição principal, que é o cordeiro. Deus inicia naquele tempo onde o povo estava com tamanha opressão, angústia, mágoa, se perguntando, imagine quanto tempo de sofrimento. Passou-se várias gerações, não foi 100 anos, 200, 300, 400, mais de 400 anos debaixo da opressão de Faraó, filhos e outros filhos e gerações passadas sendo escravos, e naquele momento onde o próprio Moisés e Arão, como voz de Deus, como intermédio do Senhor, está falando para Faraó, mas todo momento o Faraó está aumentando a sua mão opressora, não deixando o povo ir, e eu imagino naquele tempo, eu ali no meio do povo, perguntando, quando que isso vai acabar? Quando que nós seremos libertos? Quando que nós iremos adorar o Senhor no meio do deserto? Quando que nós iremos a caminho para a terra prometida?
E aqui Deus, quando chega na 10ª praga, ele fala para Moisés dizendo, este vai ser o princípio dos meses. Grava, marca no calendário, muda, marque bem o que vai acontecer, pois a partir de agora eu estou mudando. Ali seria um marco na liderança de Moisés. Ali seria um marco de um início, de um desenvolvimento de uma nação. E ali tinha um povo, ali tinha uma língua. E agora eles iriam seguir um caminho para ter uma terra e se tornarem uma nação. Deus marca a história do povo de Israel. Por isso esta festa é uma das principais festas, pois foi através dela que foi um marco da libertação do povo. É através do Êxodo, através da Páscoa, onde a história de Israel começa a se formar para a constituição de uma nação no tempo da antiguidade. Como Deus ama marcar calendários, como Deus ama mudar histórias, como Deus ama marcar e escrever uma nova história. Eu lembro das palavras do apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo de 3 ao 5, que diz, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Houve um tempo que Deus marcou a história. Houve um tempo que, a tal ponto a qual nós citamos antes de Cristo e depois de Cristo, houve um tempo onde o povo de Israel também vivia debaixo do governo do Império Romano, vivia debaixo dos costumes gregos, do antigo Império grego, a idolatria, a pobreza, a miséria, as doenças incuráveis da época, por exemplo, a lepra, o período da falsa paz, chamada de Pax Romana, onde o próprio imperador dominava e não aceitava as rebeliões, sempre sufocando com tamanha opressão e braço de ferro. Mas foi naquele tempo, o tempo do início do Novo Testamento, da Nova Aliança, a qual nós chamamos o período do nascimento do nosso Salvador. A plenitude dos tempos chegou e Deus marcou a história através do nascimento do seu Filho. E talvez um menino que iria marcar a história, nós poderíamos pensar e imaginar, esse menino vai nascer no palácio em Roma, ou então irá nascer nas escolas de Alexandria no Egito, ou então na filosofia, a grande filosofia do estoicismo da época, ou quem sabe lá na Grécia, em Atenas, mas não. Esse menino pode nascer então e vai conviver nos palácios de Jerusalém, no templo também não. Nós estamos citando e lembrando da história que o menino que nasceu na plenitude dos tempos, conforme diz as Escrituras, e o apóstolo Paulo diz, ele nasce numa manjedoura, nasce numa família simples. Deus escolhe uma mulher simples, um homem simples para ser o seu padrasto, Este menino era o cordeiro que mudaria tudo, seria um novo marco de um novo tempo, a tal ponto que a história ocidental é contada antes dele, e existe uma história depois dele, ainda que as pessoas não aceitem. Este tempo foi marcado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nascido de mulher, o próprio Deus encarnado veio a essa terra para fazer e marcar o calendário. Assim como a Páscoa, ela é um marco na história judaica, assim também Deus marcou a história do nosso tempo, enviando um cordeiro, que nós iremos entender aqui um pouco mais à frente, para marcar as nossas vidas. Irmãos, nos faz saber que as tragédias, tanto vivenciadas pelo povo de Israel lá no Egito, ou pelo povo de Israel no início do Novo Testamento, no início da nova era, mesmo em períodos de grandes tragédias, quando olhamos para o nosso tempo e vemos o momento a qual nós estamos, as tragédias, doenças, enfermidades, pandemias, nós sabemos que Deus é poderoso para marcar a história. Deus é poderoso para transformar a história. Pois quando não vemos mais esperança,
como aquele povo do Egito, que estava no Egito, aquele povo também da nova aliança, o povo de Israel, vivendo debaixo do domínio. Nós sabemos que a esperança da igreja é o Cristo que renasce sempre em nossos corações. Mas venha comigo, no versículo de número 3, quando Moisés e Deus fala para ele dizendo, olha, falai a toda a congregação de Israel dizendo, ao 10º dia deste mês, tome cada um para si o cordeiro. Me chama a atenção que escolhe um animal e fala, olha, vocês vão separar aí um cordeiro. Esse cordeiro vai ser separado no 10º dia, mas a festa vai acontecer no 14º dia. E vocês vão ter que pegar, como eu já havia citado, vão ter que matar esse animal, sacrificar esse animal, pôr a sua carne para assar. Vocês vão ter que pegar o sangue, fazer isso. Vocês vão ter que estar totalmente com os ombros cingidos, com os lombos cingidos. Deus dá a forma, Deus instrui o seu povo, Deus não deixa-os confundidos, Deus informa como proceder, como fazer, em um momento a qual Deus derramaria mais uma praga ou um sinal. Deus institui dizendo, olha, dentro da casa vocês precisam ter este cordeiro, dentro da sua vida, dentro da sua família. Deus dá todas as instruções para o povo, para serem guardados em um período de grande treva, um período de grande praga, um período complicado. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz, tudo que está na antiga aliança, ela não tinha uma forma exata, mas era apenas uma sombra daquilo que é exato na nova aliança. Repito, toda a história do Antigo Testamento vai se cumprir no Novo Testamento. Toda a forma simbólica, a Páscoa, o Cordeiro, que são símbolos, vai ter uma forma exata de entender no Novo Testamento. Por exemplo, eu gosto muito do Alistair McGrath, e ele tem uma frase que diz o seguinte: abraçar a fé cristã não é cometer um suicídio intelectual. Quando nós olhamos aqui e nós pensamos, para sermos protegidos, sermos guardados das pragas, das pandemias, das misérias e mazelas desse mundo, então eu tenho que pegar literalmente um cordeiro, matar, pegar o seu sangue. Não, nós não podemos cometer um suicídio intelectual a lembrar de algo que aconteceu lá no passado, mas que tem uma explicação na vinda do Cordeiro, que é chamado Cristo. Lembro, quando João Batista e João o apóstolo escreve essa narrativa no capítulo 1, versículo 29, quando ele avista um homem que veio na plenitude dos tempos que eu havia citado, nascido de uma mulher virgem, olha para este homem ao aproximar de 30 anos e ele fala: olha aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a cultura judaica sabia do que eu estava dizendo. O cordeiro, que é o elemento principal, um elemento fundamental, onde fazia-se sacrifícios diários, onde a festa da Páscoa usava o cordeiro, e agora o próprio João Batista, um judeu, olhando para o Cordeiro de Deus, e as pessoas se assustam, pois todo o cordeiro, toda a forma sacrificial, tem agora a explicação na vinda do nosso Salvador. Isaías capítulo 53, versículos 5 ao 7 diz assim: esse cordeiro, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como ovelha muda, foi levada ao matadouro. A sua vida foi como de um cordeiro, que Deus na eternidade separou. Antes da queda do homem, Deus o havia separado, e na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho amado como um cordeiro mudo, que irá cumprir o propósito. Eu relembro que esse cordeiro que Deus preparou, que é o seu Filho amado chamado Jesus Cristo, eu lembro a possível data ou dia, que era uma possível noite de quinta-feira. Lucas, capítulo 22, versículo 15, era a última Páscoa que Jesus iria celebrar como um judeu com seus discípulos. Ele prepara um local, um espaço para celebrar a Páscoa.
E como costume da Páscoa, ele celebra com os seus familiares, mas os seus familiares ali são os seus discípulos, os seus 12 discípulos. E ele convida e ele vai celebrar a Páscoa. E no momento que Jesus, em Lucas capítulo 22, versículo 15, ele fala: olha, muito desejei comer convosco esta Páscoa. E chama os 12 e começa. Lá estava o pão, lá estava o vinho. Mas onde está o cordeiro, a refeição principal? Que, aliás, esta é uma antecipação, pois o cordeiro seria a refeição principal da sexta-feira, mas é uma noite de quinta-feira. Jesus está com seus discípulos, e nós sabemos que nessa celebração, uma antecipação da Páscoa, ele irá celebrar com seus discípulos e irá instituir a ceia do Senhor. E quando Jesus está ali, tomai e comei o meu pão, a minha carne, né? Ele entrega o pão e fala: essa aqui é a minha carne. Ele pega o vinho, o cálice, entrega: tomai e bebei, pois esse é o meu sangue. E nós olhamos que ele está celebrando toda a Páscoa, pegando os ritos, pegando os pães sem fermento, todo o costume judaico. Mas a pergunta vem à nossa mente: onde está o cordeiro? Cadê a refeição principal? A refeição principal é aquele que estava dando o seu próprio corpo, o seu próprio sangue. Era o próprio Cordeiro de Deus, que estava celebrando junto com os seus discípulos, pois no dia seguinte, naquela mesma noite fria de quinta-feira, ele seria traído por Judas, seria entregue aos soldados, aos sacerdotes, e ali ele iniciaria desde a terceira hora do dia, ali por volta de 9 horas da manhã, até as 15 horas, que nos deixa saber os evangelhos, Marcos capítulo 15, versículo de número 25, e João capítulo 19, nos deixa saber que Jesus, ele fica esse tempo jogado de um lado para o outro. A partir das 9 horas ele é crucificado, e a partir quando das 3 horas da tarde é quando ele é morto. E é a sexta-feira da Páscoa, a sexta-feira onde o judeu deveria separar o seu cordeiro os dias antes e ir assá-lo e comer, mas aquele dia, naquele momento, ninguém teve o cordeiro dentro de casa, mas o cordeiro estava pendurado na cruz do Calvário. Naquele dia todo mundo estava olhando para o cordeiro e dizendo: crucifica, crucifica, crucifica. E aquele cordeiro, ele se entregou, ele como ovelha muda, ele está ali pendurado no Calvário, ele foi no caminho do Gólgota, todos estão olhando para ele, estão o assando, estão ali colocando ele, e ele irá expirar, dar o seu último fôlego de vida. E a Bíblia nos diz que era provavelmente próximo à 9ª hora do dia, 3 horas da tarde. Por que eu estou dizendo isso? Por que não celebramos a Páscoa como uma Páscoa judaica? Por que não separamos os pães asmos, as ervas amargas, ou o próprio cordeiro? É porque toda essa simbologia do Antigo Testamento tem um significado literal em Jesus Cristo. Ele é este cordeiro que foi imolado, que derramou seu sangue na cruz, por mim e por você. E a aplicação é: nós precisamos, em momentos de pragas nesse mundo, nesse momento do Egito, onde quer escravizar, onde quer matar o povo de Deus, nesse momento do êxodo, o Cordeiro continua a nos proteger, a nos guardar, pois o seu sangue foi derramado uma vez por todos, aqueles que nele crê, por todos aqueles que nele foram eleitos. E eu pergunto a você: você precisa ter esse Cordeiro dentro da sua casa? Você tem esse Cordeiro dentro da sua casa? Porque se você não tem, você precisa se proteger. Você precisa ter o sangue dele dentro da sua vida, na sua casa, na sua família. Eu lembro que lá, o sangue do Cordeiro, ele não era literalmente um sangue místico, um sangue mágico, que literalmente é o sangue que protegeu. Era o Cordeiro que protegia, eram os elementos visíveis. Não. Naquele tempo, eles foram livrados da morte temporária, momentânea. Foram
tiveram a sua descendência guardada, a qual os seus primogênitos não foram mortos e eles foram libertos. No Novo Testamento, a promessa que temos não é de uma proteção mágica, momentânea. Até mesmo a Bíblia não nos garante que nós não iremos morrer, que nós não iremos ter doenças, que nós não iremos passar por problemas e aflições. Há absurdos aí ditos, principalmente nesse momento de pandemia, que se você é fiel, que Deus vai te guardar e você não vai morrer, que se você fizer isso, fizer uma campanha, fazer isso, fazer aquilo, que Deus vai te guardar, vai te livrar e que você não vai pegar essa doença. Deus nunca nos garantiu a imunidade. Pelo contrário, Ele mesmo disse: nesse mundo tereis aflições. O sangue do Cordeiro não nos imuniza do mal temporário, mas uma coisa é certa: Ele nos guarda do mal eterno, Ele nos protege, nos livra da morte eterna. E é aqui que nós precisamos entender, meus irmãos, ter o sangue do Cordeiro nas nossas vidas, é ter a certeza que apesar de qualquer praga, se ela vai chegar ou não, se Deus vai permitir ou não, uma coisa nós estamos certos: com Cristo temos a salvação eterna. E eu chamo aos irmãos a lerem novamente o versículo 11: assim, pois, comereis, e os vossos lombos estejais cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, pois essa é a Páscoa do Senhor. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Lombos cingidos é uma expressão bem similar ao arregaçar as mangas, né? Esse costume, porque a pessoa vai trabalhar e ela vai dobrar aqui a sua manga, né? E ela vai começar a movimentar algo. Naquele tempo, as túnicas, né? Onde as pessoas usavam como se fosse um vestido, para a pessoa correr, trabalhar, na hora dela poder exercitar, fazer algo, fugir, ela deveria pegar a sua túnica e dobrá-la na altura do seu joelho para melhor movimento. E Deus está dizendo para o povo: olha, vocês vão comer essa Páscoa, esse cordeiro, dentro da sua casa, não vai ser à vontade, não é igual você está aí dentro da sua casa, na sua família, não, vocês vão comer já preparado, com a sandália no pé, pronto para ir embora, pronto para ir para o deserto adorar o Senhor, pronto para ir para a terra prometida, pronto porque o livramento vai chegar, pronto para ir embora. Lombo cingido significa estar preparado. Você precisa estar preparado. Assim como lá no Egito, pragas estavam sendo derramadas. Era a 10ª. Para o povo egípcio era praga. Mas para o povo de Israel eram sinais. No momento que nós estamos, há tantas pragas, mas para nós que somos um povo de Deus, são sinais de Deus, a qual nós devemos ter o Cordeiro na nossa vida, na nossa casa, devemos ter o sangue do Cordeiro nos guardando e nos protegendo, e sim, precisamos estar preparados, com os lombos cingidos, precisamos estar preparados, sabe por quê? Deus pode nos chamar, e entenda isso que eu estou dizendo, meus irmãos, Deus não nos imuniza, Deus pode nos livrar da doença, Deus é poderoso, nós temos testemunhos desses na nossa igreja, nós acreditamos piamente em curas, em milagres, nós acreditamos, sabemos e temos fé que Deus intercede, que Deus faz coisas sobrenaturais. Nós, por exemplo, se você está com alguém adoentado, ore e clame, a igreja precisa interceder, a igreja precisa acreditar, mesmo nesse caso nós precisamos orar pelos nossos familiares, pedindo a Deus a proteção, mas nós precisamos entender algo aqui, precisamos estar preparados, pois um momento Deus pode nos chamar, porque a nossa filosofia da morte é um pouco diferente da
filosofia cristã da morte. A nossa filosofia de entender a morte é muito materialista, pensando que o fim, que a morte é aqui, pronto, acabou. Não digo que precisamos ansiar pela morte, ou até mesmo a tal ponto do extremismo de tirar a própria vida, pois isso é antibíblico. Mas nós precisamos entender o que a filosofia cristã diz sobre a morte. Paulo, ele mesmo diz: viver para mim é Cristo e morrer é ganho. Paulo, ele cita que o desejo dele de estar com Cristo é extraordinário. Eu sei que é muito triste a perda, eu sei que é muito triste a doença, a enfermidade, mas nós temos visto nesses últimos dias uma certeza, a certeza não que o coronavírus não vai nos pegar, que o coronavírus não vai levar um ente querido. Isso pode acontecer, embora nós devemos orar, mas nós precisamos ter essa certeza de estarmos preparados, pois o momento Deus pode decretar, e é o momento de Deus nos chamar, e entendemos que estar com Cristo é ganho, que estar com Ele na eternidade é um ganho, é uma perda para aqueles que ficam. Mas na filosofia cristã sobre a morte não é um fim em si mesmo, mas é apenas um outro momento. Existe uma vida após a morte, nós estaremos em um gozo, rumo a Canaã celestial, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra onde o choro cessará, a enfermidade cessará. Essa é a certeza que nós temos, que estar com Cristo é ainda melhor do que esta vida. E eu quero que você entenda isso nessa noite. A instrução da Páscoa é esta: em momentos de lockdown, como aconteceu ali, o povo teve que ficar trancado dentro de casa. O povo teve que pegar o cordeiro, sacrificá-lo. Você não precisa fazer isso, pois o cordeiro já foi morto, ele já foi sacrificado na cruz do Calvário. O que você precisa fazer é: tem o cordeiro dentro da sua casa, da sua família, dentro do seu lar, o seu culto semanal, o seu momento de intercessão, a sua vida com esse cordeiro, e esteja com os lombos cingidos, preparado a todo momento, aguardando as ombreiras da entrada do nosso Salvador. Em momentos de lockdown, em momentos de pragas externas, fique com o cordeiro dentro de casa e esteja preparado, pois Ele pode te chamar para adorá-lo na eternidade. Ele pode te convocar, e esteja a todo momento preparado. Eu convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo. A Páscoa do Senhor é esta. A origem, lá no Antigo Testamento, Êxodo, seu significado é em Cristo Jesus. O seu propósito é que o sangue desse cordeiro, ele tira o pecado do mundo, ele nos salva, não da morte desta vida, mas da morte eterna. Ele nos garante salvação. Ele não nos imuniza dos problemas atuais, mas Ele nos dá uma certeza, que não há de se comparar, que as tribulações dessa terra não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Não digo isso para entristecer os corações, mas eu digo isso para que possamos ter esperança. Precisamos orar, interceder para que Deus nos guarde, Deus nos proteja, Deus nos livre, mas ainda que, se Deus não nos guardar, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu te convido a fechar os seus olhos. O Espírito Santo de Deus, e nesse dia, orar ao Senhor, primeiro aqueles que não têm o Cordeiro de Deus, que vivem uma vida em pecado, ou aqueles que se afastaram desse Cordeiro, eu convido a você a fazer esta oração. Você está assustado, com medo,
o medo da morte, o medo dessas pragas, o medo dessa pandemia, o medo dessas misérias, o medo da pobreza, o medo tamanho. Eu te convido, convide o Cordeiro. Ele já está, e Ele foi separado na cruz, por você, por mim, para te salvar, para te libertar. Eu te questiono, esteja preparado. Oh Pai amado, Pai querido, Senhor, nós oramos, nós pedimos, nós clamamos ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que este Cordeiro santo, imaculado, todo-poderoso, nos guarde, nos proteja, sim, não apenas do mal presente, que é físico, mas a nossa espiritualidade, a nossa certeza de salvação, a nossa convicção, porque sabemos que o Cordeiro que foi imolado, que foi crucificado, mas que ressuscitou, Ele não apenas perdoou aquilo que fizemos, mas perdoou quem somos. Senhor, eu oro por aquele que está me ouvindo, eu oro por aquele que aqui, meu Deus, está me vendo, pedindo, vem com teu sangue, que purifica de todo pecado, de toda culpa, o teu sangue, que nos perdoa, que nos lava, o teu sangue, que nos liberta do poder do pecado, que um dia nos livrará da presença do pecado. Vem Senhor, purificar corações, vidas, vem Senhor, vem com teu sangue, vem Senhor, com a tua proteção, com o teu amor, com o teu cuidado e com a tua esperança nesses corações. Nós oramos, Pai, nós pedimos a cada um daquele que nos ouve, que está enfrentando tamanhos problemas, pragas, desemprego, pandemias, situações. Nós não somos insensíveis aqui, ó Pai amado, a tal ponto de dizer sobre o sofrimento do presente atual, mas aqui nós temos essa esperança, Pai, que estar contigo será muito melhor que a vida presente, que estar contigo, Deus amado, ó Pai querido, Senhor, será maravilhoso. E enquanto o Senhor permitir os dias da nossa vida nessa terra, vem Senhor, vem nos ajudar, vem nos auxiliar, vem nos fortalecer, vem nos consolar. Nós precisamos da tua presença dentro de nós, na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, nossos pais, os nossos parentes. Vem Senhor, vem Pai, vem Senhor. Adore ao Senhor no seu lar. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em tua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O teu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a tua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Oh Espírito Santo de Deus, vem em consolar corações, venha levantar aqueles que estão caídos, venha fortalecer aqueles que estão fracos, venha segurar nas mãos daqueles que estavam tropeçando. Vem, ó Cordeiro de Deus, perdoar-nos, libertar-nos, transformar-nos, em nome do teu Filho
amado Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Portanto, meus irmãos, essa é a palavra do Senhor para os nossos corações, para a sua vida, para a minha vida, que estejamos aliançados com o Cordeiro, que o Cordeiro esteja presente em nossas casas, que essa palavra ela encontre lugar no seu coração. Eu quero orar por você, abençoando a sua semana, abençoando a sua família, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos abençoe. Você pode fechar os seus olhos aí na sua casa, se for possível se coloque de pé, coloque a mão na altura do seu coração, vamos falar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez através deste culto, que o Senhor continue, Deus, aplicando essa palavra sobre as nossas vidas. E eu quero abençoar, Senhor, as famílias. Eu quero entregar nas tuas mãos os maridos, as esposas, os filhos. Entrego nas tuas mãos os nossos irmãos. Nós temos familiares, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão sofrendo nesse tempo de pandemia. Oramos por cura, oramos por restauração da saúde. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos esconda, Senhor, debaixo das tuas asas. Eu ministro o teu favor, a tua graça, a tua bondade. Que o Senhor esteja, Senhor, guardando os nossos irmãos do grupo de risco, as nossas crianças, os nossos filhos. Pai, no nome de Jesus, eu entrego a nossa igreja aqui no Industrial, debaixo dos teus cuidados, Pai. Assim temos orado, sempre através de Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê uma semana de bênção, uma semana, Deus, onde desfrutemos da tua presença, Pai. É o que oramos no nome de Jesus. Estenda as suas mãos aí onde você está. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, a sua família, sobre a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Se você crê nisso, diga amém aí na sua casa. Se for possível, dê um aplauso ao Senhor, diga aleluia. Te agradeço por nos acompanhar, por ficar conosco aqui até o final. Que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus.